Alô, alô, alô. Posso colocar aqui atrás do jornal? Agora tem pilha. Oi, eu te... Diogo falando, 1, 2, 3. Beleza. O microfone está baixo. Agora melhorou. Não, tava sem pilha, não tinha como tu nos ouvir. Não, tá certo. Alô, Rogério ainda não? Sim. Quem tá contigo, Diogo? Eu, Paulo Nunes. Estou ouvindo o Paulo também. Tudo bem? Maravilha. Só falta o apresentador, o mais importante. Não. Convidado também tá ouvindo vocês já. Show. Tá acostumado com o jeitinho? Só ligar, ligou? Tá ligado. Não, o Rogério tá ligado também. Rogério, não. Oi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Tamo lá, quando quiser. Não esqueço vocês dois aí, o Diogo, botar a mão muito pra frente, só aparece a mão, tá? Na hora desse na câmera aberta. Deixa pra mim. Atenção. Já estamos no ar no Face? Já. Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Prorrogue seu empréstimo sem complicações direto no aplicativo. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo desta segunda-feira, dia 8 de junho, ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524, aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Para o Rio Grande do Sul e para o mundo todo também, através das nossas plataformas digitais. Você pode nos acompanhar através do nosso site, a programação Real Time, no site da RDC TV, rdctv.com.br. Se você acrescentar na digitação /ao vivo, você tem acesso direto no player do site com a programação ininterrupta da RDC TV. Se você preferir lives dos programas, como agora já está acontecendo com o Virando o Jogo, nós estamos aí nas redes sociais, todas elas, e Twitter, YouTube e também no Facebook. Lembrando sempre que no Facebook você pode mandar os seus recados, vocês podem até, se quiser, fazer um programa paralelo pelo Facebook com o debate de vocês. RDC TV Digital para todas as redes sociais, inclusive para o Instagram, onde você pode saber um pouco mais das coisas que acontecem aqui na RDC TV. Estamos hoje aqui no programa com Paulo Nunes. Grande Paulinho, tudo bem, Paulinho? Tudo bem, Rogério? Diogo, obrigado pelo convite. Poxa, depois de alguns dias a gente fazendo EAD presencial é mais bacana. Tava com saudade de vir aqui. Até Sem dúvida. Nem sabia o caminho, tive que botar no GPS, eu tinha esquecido. O senhor é um convidado permanente do programa, senhor Paulo Nunes, tá certo? Diogo Rossi. Tudo bem, E aí, Rogério? Diogão? Tudo bem? Boa noite pra você. Fim de para semana a audiência. tranquilo? Estamos aí, né? Tá com frio, hein, cara? Eu gosto de demonstrar meus belos casacos, é isso, eu acho. Tá certo. E hoje, no programa, nós vamos falar... a gente fala muito sobre o futebol, né? Claro, vamos falar sobre o futebol de campo. Nós vamos ter, daqui a pouco mais, a participação do novo secretário de Esportes e Lazer do estado do Rio Grande do Sul, professor Francisco Vargas, grande professor Chico Vargas, vai estar conosco. Ele que esteve reunido com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, e também com o governador Eduardo Leite, e parece que temos um horizonte já mais próximo aí para a retomada do futebol aqui em nosso estado, especialmente o futebol do Campeonato Gaúcho. Vamos falar sobre isso. Mas não só do futebol de campo. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma importância muito grande para as comunidades do interior, é do nosso futsal. Às vezes as pessoas não têm a dimensão do que representa o futsal para o Rio Grande do Sul. A gente fala do Atlântico, fala, né,
da CBF, né, que é Carlos Barbosa para o Brasil, né, mas para nós é a CBF, a Laranja Mecânica, mas tem muitos outros em outras divisões também, que são clubes importantíssimos para as comunidades aqui do nosso estado. E justamente sobre isso é que nós vamos conversar com o presidente da Liga Gaúcha de Futebol, Nelson Bavier, que já está conosco aqui, já está nos acompanhando, devidamente uniformizado aí com, né, a camiseta da Liga Gaúcha de Futsal. Nelson, boa noite, seja bem-vindo ao Virando o Jogo. Tá a imagem boa noite, dele. Rogério. Boa noite, Diogo, Paulo Nunes, a todos que nos assistem. Feliz, né, de poder falar um pouquinho do nosso esporte. Espaço para vocês aí, que parceiro nosso em outros momentos, e a gente falar um pouquinho do que a gente está pensando e trabalhando para a sequência do ano, que está sendo um ano muito complicado. Nelson, eu falei agora aqui, não sei se você conseguiu me ouvir na abertura do programa, que eu dizia justamente, a gente foca muito no futebol de campo e quer o retorno logo do futebol de campo, mas o futebol de salão, né, que era da minha época, o futsal hoje, é muito importante para o interior do estado, haja vista que são diversas comunidades envolvidas com o futsal, né? Comunidades que não têm time de futebol de campo em destaque, mas tem no futsal uma possibilidade de congregação, inclusive, da própria comunidade. Exatamente, bem colocado. O futsal certamente é o esporte mais praticado no Rio Grande do Sul, eu não tenho a menor dúvida disso, sobretudo porque um estado, na época do frio em especial, acaba que o indoor é privilegiado e a nossa modalidade então, acaba tendo essa condição de uma facilidade maior para, vamos dizer assim, os amigos e se tornar o lazer. Mas mais do que isso que a gente hoje ativamos de interior do Rio Grande do Sul, como você frisou, é uma modalidade que está em mais de 110 municípios aqui no estado, tem mais de 150 equipes. Nós fizemos um estudo agora inédito para saber o impacto disso na economia do Rio Grande do Sul, onde nós, inclusive, apresentamos, né, ao então secretário, agora aí, secretário João, que também com o Francisco, que foi meu colega, docente na UBRA, para poder gerir isso tudo, e com isso fazer com que a gente tenha, mostrar todo o tamanho da nossa modalidade. Eu quero deixar o Paulo Nunes e o Diogo Rossi também à vontade para questionar o presidente da Liga Gaúcha de Futsal, Nelson Bavier. Não, Nelson, primeiro, obrigado, né, por estar participando conosco aqui do Virando o Jogo. E eu estava lendo o levantamento que vocês estão apresentando à imprensa da perda, né, que vocês vão ter nesse ano. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente, né, porque é um número bastante expressivo e eu acredito que para o esporte como o futsal, esse número que para o futebol de campo talvez seja já impactante, para o futsal seja ainda algo mais significativo, né, Nelson? Obrigado. Sobre a dúvida, Diogo, na realidade, a ideia do estudo era para que a gente pudesse alicerçar ainda mais e ter a retenção dos parceiros e possíveis novos parceiros, vamos dizer assim, até porque tem um grande, a mídia televisiva, né, acaba sendo mais de competição, então a gente, para é um pouco complicado. Então o estudo ele partiu dessa premissa, mas ele acabou caindo para que a gente, nesse momento, pudesse apresentar ao poder público esse impacto. 30 milhões, foi feito, claro, uma pesquisa junto aos nossos filiados, é uma amostragem, né? A gente ainda tem uma segunda etapa, onde a gente vai dar ênfase ainda maior no número de pessoas que já partidas. Por exemplo, nós temos mais de treinadores, isso sem falar na imprensa, a imprensa da rádio, jornal, estão muito envolvidos também com
sofrendo muito, deixou na economia gaúcha cerca de 30 milhões, como eu falei, em virtude de compensação, hospedagem, pagamento. Então há uma quantia significativa para que a gente possa pleitear e uma daquilo que essa modalidade tem no nosso estado. Bom, presidente, a gente fala do futsal gaúcho e quando nós nos referimos às instituições gaúchas de futsal, somar todas elas, eu acho que a gente tem o estado com mais títulos ou o segundo mais no nível nacional, né? A CBF, a Ubra, o Inter ganhou quando tinha um time de futsal, só acho que o Atlântico e a SOEV bateram na trave, mas ainda não chegaram a vencer. Esse ano, tem uma estimativa de quando pode voltar a acontecer a Liga Gaúcha de Futsal? Até também é importante esse torneio porque se revela muita gente e a gente está falando pelo menos de 3, 4 times que são os principais do país na modalidade. Sem dúvida nenhuma, em termos do estado é o que detém a maior quantidade de títulos. É verdade que tanto o Atlântico quanto a SOEV mais não venceram, mas é uma questão de tempo, até pela estrutura que tem, pela qualidade do trabalho. Mas a gente está, em termos de estadual, né, na nossa competição, nós temos uma possibilidade, ou pelo menos estamos ventilando, o início da competição para agosto. Né? Era para já ter acontecido alguns chamamos de regionais, porém não aconteceu por motivos óbvios, e a gente então projetou o estadual para agosto, todas as divisões. Temos 3 divisões masculinas, Liga 1, Liga 2 e Liga 3, uma divisão feminina, e na base do sub-9 é o sub-20, sempre com todos os números ímpares. Né? Então, com isso a gente, como eu falei, envolve aí técnicas, portanto, a gente tem muito que as coisas possam porque a parte sanitária é, sem dúvida, a mais importante, porém, teremos condições de iniciar a competição em agosto. Presidente, como é que está hoje a estrutura do futsal no Rio Grande do Sul? A Liga Gaúcha é responsável por todas as séries, a Federação Gaúcha de Futsal ainda tem alguma responsabilidade sobre as divisões, sobre os campeonatos? Como é que está? Bom, já nasceu da união dos 12 clubes, né, em 2017, a elite do futsal. Em 2018 a gente esteve junto à federação, né, a federação com algumas responsabilidades, e nós com a parte mais administrativa. Em 2018, no final do ano, era para a ação, a subjúdice, que era um problema interno lá, que não vinha um tipo de crítica. A gente, então, entendeu que precisava tomar o nosso caminho que fizemos. Tínhamos 2 equipes, como eu falei, no início de 2019, passamos a mais de 95 equipes, já aí com a obrigatoriedade todas as partes, esse ponto do adulto. E esse ano é um ano de consolidação, o retorno da pênalti, né, como uma marca importantíssima, marca esportiva no mais, vamos dizer assim, nem right na nossa ação. Então, esse ano era um ano de consolidação, mas infelizmente o recente tivesse ano, vamos dizer assim. A FEG, com a Série Ouro, ela é uma entidade que segue fazendo a competição dela, tem menos equipes. Nós nos preocupamos muito com o nosso trabalho, com aquilo que a gente tem de condição de evoluir pela gestão profissional primeiro. Presidente Nelson Bavier, da Liga Gaúcha de Futsal, muito obrigado pela participação aqui no Virando o Jogo. Né? A internet oscilou bastante, a gente pede desculpas aos nossos telespectadores e internautas, mas já quero combinar com o presidente para na próxima semana, né, participar presencialmente aqui, né, nos nossos estúdios do Virando o Jogo, para a gente
poder explanar um pouco mais aí sobre a situação do nosso futsal aqui no Rio Grande do Sul e também no Brasil. Tá certo, presidente? Um forte abraço, muito obrigado pela participação. Tá certo, combinado, estarei sim aí com o maior prazer. Tá ótimo. Presidente Nelson Bavier, da Liga Gaúcha de Futsal, né? Um dia, quem sabe, o Brasil vai ter uma internet, além de qualidade superior, também de estabilidade superior, né? A internet. Vamos esperar que um dia isso aconteça e, se Deus permitir, ainda vou estar vivo. Ainda vou estar vivo para isso. Eu e o Vitor aqui, né? Os guris com certeza vão estar, né? Mas eu e o Vitor, que é o nosso cameraman aqui, talvez vamos estar. Alguma coisa a acrescentar, Diogo, Paulinho? Fiquei um pouco impactado e que bom que o presidente vai poder estar aqui na semana que vem, mas 30 milhões de reais para o futsal, eu acho que já é um número bem impactante, né? Para o futebol, né, de bola, de campo, perdão, né, de campo, futebol de campo, já é um número muito impactante, né? A gente está falando, às vezes, a gente se espanta, o Grêmio imagina um déficit de 40 milhões. Tá, o Grêmio é uma grande instituição de uma grande modalidade, mas 30 milhões para um campeonato todo, para uma competição que a gente sabe que é grandiosa, mas que mesmo assim, né, não tem os mesmos investimentos que o futebol de campo, pô, eu já fico assim um pouco espantado e até curioso para saber como que os clubes vão reagir disso, né? Porque não deve ser fácil, né? Reagir de uma dívida de 30 milhões, né? Sem dúvida. E pensar em times de futsal como nós temos aqui a CBF, o Atlântico, que jogam a Liga Gaúcha, e tem a Soeva também, que joga a Liga Nacional, como eles estão se virando com essa situação, porque eles têm os elencos, têm as competições nos seus calendários, mas têm os vencimentos a serem quitados, né? A CBF, muito tempo, o técnico da CBF é o mesmo da seleção brasileira. Agora, eu também queria entender do presidente por que a Soeva não participa da Liga Gaúcha. A Soeva que tem a representatividade nacional e a Soeva não participa. Dos três, o Atlântico participa, a CBF participa e a Soeva não participa. Até procurei aqui rapidamente no card da Liga Gaúcha para entender, para ver se a Soeva estava já, mas não estava. Eu sabia explicar a ausência da Soeva. Outra coisa que me espanta. Bom questionamento para a semana que vem com o presidente. A internet estava, eu vi que ela estava... Uma outra coisa que me espanta bastante, viu, Rogério, é assim, ó, também essa questão, por exemplo, a CBF, ela é meio que o Flamengo, né, do futebol. Sim. Porque a CBF foi a primeira que botou os jogadores a testar, foi a primeira que botou os familiares a serem testados. É meio assim, quer voltar ao futsal amanhã? A CBF está pronta, né? Então também o poder que esses times gaúchos têm, né? E acredito que o presidente Nelson deva, não, claro que ele sabe, mas deva também saber calcular o quanto que, né, esses times sofrerem de perda pode significar para o macro da competição. Porque a CBF está sempre batendo, né, nos títulos e isso é impactante. E claro, né, o mais curioso que me chama a atenção, vocês devem ter percebido aí pelo sotaque, é que o presidente da Liga Gaúcha não é gaúcho, né? Claramente, né? Carioca. O número dele é do Rio de Janeiro, ele tem sotaque de carioca e o que é mais impactante, né? Não que ele não tenha qualidade, eu acho que ele tem sim, mas por que acabou caindo nas mãos de um carioca, né? Pois é, mas... Curioso. Mas, por exemplo, nós temos talvez tradição nisso, né? Porque a Federação Gaúcha de Futebol foi presidida durante muitos anos, até o início deste ano, pelo Francisco Noveleto Neto. Sim. Pelo Chico Noveleto, que é de Santa Catarina, ele é catarinense, o Noveleto. É da cidade de Pozo Redondo, se não me falha a memória, em Santa Catarina. Que eu confesso, não conheço e não sei nem onde que fica. Não sei se vocês têm noção onde é que é a cidade de Pozo Redondo. Pozo Redondo eu não conheço. Olha aqui, o Thiago Manique diz, aqui é o Thiago de Canela, a Liga 3 será modificada no seu formato, sendo realizada em forma de Copa, mata-mata, até para a redução de custos dos clubes. Tá? Eu não sei se ele está afirmando isso aqui ou é uma pergunta que ele fazia.
Não é uma interrogação, ele está fazendo uma pergunta, seria para o presidente. Eu também tinha essa curiosidade de saber como seria o formato do regulamento a partir de agora no futsal, se iriam porventura mexer no regulamento, iam manter o regulamento inicial, tanto para a Liga 1 quanto a Liga 2 ou a Liga 3. Mas a conexão da internet também estava complicado, né? E a gente estava falando do Carioca e o futsal, mas o Rio de Janeiro não tem uma tradição muito grande, né? O futsal mesmo, as principais equipes é Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Se olhar os campeões nacionais de futsal, 80% é daqui, é gaúcho e é catarinense. São Paulo agora também, e aí São Paulo agora, com os clubes, né? O Corinthians deu uma atenção entrando. especial, o Magnus também, que o Falcão jogou muito tempo. E durante muito tempo, antes de Santa Catarina, né, crescer no futsal, era o Rio Grande do Sul já e Ceará. Ceará também era um grande centro do futsal. Ceará está tentando voltar com o próprio Ceará, né? E o Santa Catarina é outro polo muito forte. Sim, Sim, Santa agora, Catarina, Jaraguá. De uns tempos para cá, né? Mas o Ceará foi antes. Qual? O Pato. O Pato. Também, o né? Pato, Tem outro, Marreco também. Marreco, mas esses são paranaenses, Paranaense. O Pato e o Marreco, até o Pato é atual bicampeão. Ganhou da Soeva e depois ganhou do Atlântico. A Que, decisão. aliás, perfeito. o Paraná entrou muito forte, né, de uns 5 anos para cá, né, no futsal. Paranaense, exatamente. O Thiago Manique está respondendo a tua pergunta. Era o que eu imaginava que tinha acontecido. A Soeva não participa, pois quando ocorreu a divisão de Liga e Federação, como disse o presidente, havia na direção da federação pessoas ligadas à diretoria do clube de Venâncio Aires, da Soeva. Por isso. Eu sei que teve uma polêmica aí das duas ligas, tanto da Federação Gaúcha quanto da Liga Gaúcha. Eu queria entender isso, porque tem um detalhe. Eu fico pensando, o futsal ele tem algumas regras de competições que é parecido com o futebol de campo, para aqueles times que não têm ligas nacionais. Vamos lá, o Grêmio e o Inter jogam gauchão, tudo bem, eles têm, mas o Esportivo, outros clubes, o Pelotas, eles precisam galgar pelo estadual uma vaga mais à frente nacional. A Soeva até não sofre disso, mas é interessante saber porque a Liga Nacional ela ranqueia pelas suas ligas locais. E qual liga local aqui no Rio Grande do Sul é a que vale? É a Gaúcha, ou é a Liga da Federação? Aí é curioso pela Soeva não jogar. Mas então isso está explorado. A gente espera que haja esse acerto, né? Com certeza. O Thiago Manique está nos municiando aqui, dizendo que atualmente o Paraná conta com 5 clubes na Liga Nacional. O Cascavel, o Pato, o Marreco... agora vai me fugir os outros dois, mas... o Cascavel e o Pato e o Marreco estão sempre chegando agora, né, nas competições nacionais. Eu acompanho bastante a Liga Nacional. O Fernando Pinto está nos dizendo aqui, olha como o futsal é importante e desperta atenção. Não é? A Liga Gaúcha veio para fortalecer o futsal e o Nelson Bavier vem fazendo um grande trabalho. Nosso futsal perdeu muito em organização se comparado com São Paulo e Paraná, que cresceram demais nos últimos anos. É isso mesmo, diz o Fernando Pinto aqui, com muita propriedade. Falar em Fernando também, está ligado conosco, o nosso colega Fernando de Prímio. Vai para a reunião, Fernando. Ei? Vai para a reunião, diz para ele. O Fernando de Prímio? Disse que tinha uma reunião hoje, das 8 às 9. Não, então... Vai para a reunião, larga do programa. Não que eu não queira que ele esteja vendo, mas vai para a reunião que as pessoas estão precisando de ti aí. Qual é a pronúncia correta do sobrenome do Alexandre? Algeri? Acho que é. Alexandre Algeri. Acho que é. O Carla Brasil também conosco, o Guilherme Paz, grande Gui Paz, nosso colega aqui, apresentador do RDC Esporte, todos os dias de segunda a sexta-feira ao meio-dia, e um grande entusiasta do futebol feminino, né? O Gui Paz. Vera Custódio Barbosa também conosco. José Benítez. Qual é o nome todo do Benítez? Vamos ver se vocês sabem aí. Um dos grandes goleiros que teve o Internacional e, para mim, o maior goleiro que teve a seleção paraguaia até hoje. Todo o nome eu não sei, eu sei que é uma frase, né? Então... José Benítez... José de la Cruz Benítez de Santa Cruz. É isso aí. Eu sabia que era uma frase, praticamente, né? Aí os nossos telespectadores aqui, o Mauro Meneguzzi está botando 3 taças
de Libertadores e 3 bandeiras do Grêmio, diz só quem tem 3 curte. Aqui, ó. Aí já tem resposta do Sérgio Luiz Ritt Moreira, dizendo que ontem reviu o jogo do único campeão mundial. É o programa paralelo, né? Aqui, ó, eu fui atrás agora dos paranaenses da Liga Nacional, para não ficar devendo, Sim. né? Foz, Cataratas, Umuarama, Cascavel, o Pato, Marreco e também o Campo Mourão. Os 5 paranaenses, né? Muito bem. Abraço também para o Fábio e para a Priscila Silveira Barbosa, que também estão conosco aqui. Bom, depois eu falo mais os outros amigos telespectadores ou internautas. Tudo certo, Diogo? Tudo certo. Então tá, depois eu falo aqui. Deixa eu ver se tem mais algum. Olha aqui, ó. É que ainda é o futsal, né? Futsal. O Thiago Manique está aqui nos ajudando de novo, ó. Liga Nacional é por adesão, como se fosse na NBA. Sim. Tá? Os interessados compram a franquia e ingressam na competição. Porque tem a Liga B também agora, né? Claro, tudo dentro de um critério estabelecido. Não é por classificação nas competições estaduais. Então, tem a Liga B e tem a Copa do Brasil de Futsal também. O William Vargas Pereira também na audiência, um forte abraço. O Cristiano Dutra-Hatz, Sumov do Ceará era muito forte e fizeram jogos memoráveis contra a Enxuta nos anos 90. Muita rivalidade. E antes disso, se não me falha a memória, o Kaká, que foi um grande jogador de futsal, seleção brasileira, na época que o Internacional tinha vários jogadores, não é? O Kaká veio do Sumov, se não me falha a memória, para o Internacional. Bom, vamos continuar falando sobre isso. O Alexandre Algeri diz, gostaria muito de escutar o novo secretário do esporte, meu sensei, professor Francisco Vargas. Grande professor Chico. Nós vamos em seguidinha falar com o novo secretário estadual de esportes e lazer do Rio Grande do Sul. Mas antes, eu quero lembrar para vocês que tradição e qualidade. São 85 anos de tradição e qualidade do restaurante Santo Antônio. Então, você que estava com saudade de ir no restaurante Santo Antônio para saborear esses inigualáveis filés do Santo Antônio está lá de portas e braços abertos esperando por você. Agora, se você quer ir em casa, quer continuar nesse sistema da teleentrega, né, não tem problema nenhum. O delivery do Santo Antônio está à disposição, 32 22 31 30. Ou se você está na rua e quer levar para casa um filé do Santo Antônio ou churrasco, liga 32 22 31 30 e faz o sistema takeaway, né? Vai lá, pega e leva para casa. Mas o teleentrega funcionando, né, perfeitamente e continua mesmo agora, depois da reabertura do restaurante Santo Antônio. Né? Reabertura porque estava fechado, como todo mundo estava fechado, né? Com essa história da quarentena. Né? Bom, vamos à mensagem do Banrisul e a gente volta em seguida com a participação do professor Francisco Vargas, secretário estadual de Esportes e Lazer. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Banrisul e você, essa parceria que faz a diferença. Aliás, no Banrisul Digital você acessa os principais serviços para gerenciar a sua conta. E também, pelo Banrisul Digital, você pode prorrogar o seu empréstimo sem complicações diretamente no aplicativo. Com o Banrisul Digital, você gerencia a sua conta de onde você estiver. Olha aqui, ó. Já está tendo debate sobre o futsal também entre os nossos internautas aqui no Facebook. O Fúvio Rigoni diz, o que vale é da federação, que indica os clubes que representam o estado. E a liga é o campeonato mais forte, mas os clubes não representam o estado. Tá? Alô, presidente, vai ter que vir aqui. O Fernando Pinto está dizendo, o futsal em Porto Alegre é forte dentro dos colégios particulares, onde existe um trabalho muito qualificado. Quem teve a oportunidade de ver as finais da taça escolar do ano passado, viu grandes jogos, diz o Fernando Pinto. Um abraço para o Denis Olinto,
que está conosco também, nosso querido colega. Tem que arranjar, o Denis Olinto eu sei que tem problema de horário e tal, mas vê se o Denis vem aqui no programa, né? Foi um dos grandes parceiros que eu tive na época do esporte da Rádio Pampa. Né? Vou mandar uma mensagem para ele. Que hoje vocês brilhantemente estão levando esse projeto adiante com a Rádio Grenal com absoluto sucesso. Bom, sucesso eu já quero desejar para o professor Francisco Vargas, professor Chico Vargas, sucesso na sua gestão que está recém-iniciando na Secretaria Estadual de Esportes e Lazer, né, substituindo o nosso campeoníssimo, né, o que agora a gente tem que ter cuidado para falar, mas dá para citar. Até dia 30 dá. É? Até o dia 30 dá para citar ele. Então, um grande abraço ao professor Francisco Vargas, que está chegando aí. E a apresentação para o nosso Conselho Estadual de Esportes, eu acho que ficou para a próxima sexta-feira. Hein, professor Francisco? Boa noite, bem-vindo ao Virando o Jogo. Boa noite, Rogério. É um prazer conversar com vocês. E estamos com vontade, estamos preparados para o trabalho, uma responsabilidade muito grande. O João Derli nos convida na terça-feira e na quarta às 14 horas estávamos no Palácio de Governo assinando a exoneração do Joãozinho e a nossa admissão para o secretariado da Secretaria de Esportes e Lazer. Bom, para substituir um campeoníssimo, né, como o João Derli, só um sensei mesmo, né, para substituí-lo, né, que tem essa capacidade de distribuir conhecimento. Bom, mas falamos há pouco do futsal, né, todos os esportes praticados sofrem com essa quarentena, né, com esse isolamento em que fomos obrigados aí pela pandemia do coronavírus, do novo coronavírus. Que nem é novo, agora já está velho, já está antigo, já estudaram, já destrincharam o coronavírus, já viram o RNA dele e tudo mais. Mas o seguinte, a questão é a volta do futebol de campo. Já temos uma data depois da reunião que teve com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol? Hein, secretário? Rogério, é um assunto muito complexo, é um assunto polêmico. Nos reunimos hoje à tarde com o Luciano Rockman, presidente, e toda a direção da Federação Gaúcha de Futebol. Tratamos de questões importantes, como os protocolos de retorno, né, da volta do futebol, que regras seriam necessárias para essa retomada. Logicamente que tudo, quando acontecer, será com portões fechados. Não temos ainda a data definitiva, possivelmente segunda quinzena do mês de julho. Implica em decisões importantes, Rogério, e decisões tomadas em conjunto. Federação, governo do Estado. Lógico que a decisão final é do governador, né? Mas não podemos esquecer também que nós temos um comitê de gestão de crise, da qual o governador é o presidente. Então, são decisões importantes que falam diretamente sobre o distanciamento controlado, né? Que é esse planejamento maravilhoso feito pelo governo do Estado, através da Universidade de Pelotas, cujo reitor, que é quem organizou e planejou todo esse trabalho, é profissional de educação física. Temos muito orgulho de dizer, era um professor que tinha, assim, publicações internacionais, muitas, e fez esse programa maravilhoso que hoje é exemplo para todo o resto do Brasil. O Brasil está copiando o governo, copiando o programa que o nosso governo implantou. O governador Leite implantou, e, para orgulho nosso, está sendo implantado em vários estados do Brasil. Eu diria, antes de abrir para o Diogo Rossi e para o Paulo Nunes, que estão aqui no estúdio, fazendo coro, inclusive, isso que está dizendo o secretário Francisco Vargas, o que foi instituído aqui no critério das bandeiras por regiões, o estado que é vamos dizer, o grande motor do Brasil, que é São Paulo,
que não tinha um padrão definido, inclusive, e agora para fazer a reabertura, São Paulo está adotando justamente, secretário, não é? Esse exemplo aí, esse sistema das bandeiras aí conforme as regiões lá. Então, o Rio Grande do Sul realmente está exportando esse know-how. Rogério, vou te adiantar que vai exportar o know-how do retorno do futebol também. O trabalho feito pela Federação Gaúcha de Futebol é um trabalho maravilhoso, é um trabalho responsável, com embasamento científico, e acreditamos que, da forma como está sendo feito, será totalmente aceito pelo governador. Secretário, primeiramente, obrigado por estar participando conosco aqui do Virando o Jogo. Eu acredito que sejam muitos pormenores para chegar a uma conclusão, mas certamente existe uma barreira que precisa ser primordialmente vencida para que o futebol volte. O senhor saberia me dizer, primeiro, se estou correto e se sim, qual é esta primeira barreira que temos que vencer? Eu acho difícil falarmos em uma barreira. Como tu colocaste, são várias barreiras. Seguramente iniciaremos sem público, né? Infelizmente não saberia te dizer quando é que volta o público em grandes eventos. Infelizmente não saberemos dizer. E acho que dentro de algum tempo ainda continuaremos sem saber. Haverá isolamento nos estádios, um perímetro por volta de 1,5 km. Precisaremos também do auxílio da Segurança Pública, da Brigada Militar. Nós teremos que vencer etapas como, por exemplo, o Sindicato dos Profissionais de Futebol tem questões que consideram importantíssimas, né? Porque um profissional desses, ao adquirir a doença, estaria impossibilitado de trabalhar, e isso traria problemas relativos ao Ministério do Trabalho, né? Esse profissional poderia recorrer dessa decisão. Então, são muitas coisas. Se discutiu hoje quase 2 horas e são assuntos muito complexos, muito complexos. Paulo Nunes. Secretário, é um prazer falar com você. Dentro dessas questões do futebol, né, sem público, já é algo que, né, a gente não sabe aí precisar quando é que a gente vai poder retornar com o público nos estádios, mas podemos ter, por exemplo, na sequência do Campeonato Gaúcho, sedes fixas, levando em consideração as bandeiras que o Estado tem nessa questão da saúde. Daqui a pouco, vamos lá, um exemplo aqui, mas Porto Alegre e Caxias do Sul são 2 cidades com 2 estádios, e aí as bandeiras ajudando nesse quesito para que possa receber os jogos. Eles podem acontecer sem público, daqui a pouco com sedes fixas nesses estádios. Assim, podemos partir de uma ideia mais ou menos assim para a gente ter uma sequência do Campeonato Gaúcho? Tu estás bem informado, hein? Estás bem informado. A coisa mais ou menos vai por esse caminho, né? Nós teremos 8 times, né, para complementar o segundo turno. O Caxias é o campeão do primeiro, portanto já está na final. Se ganha o segundo turno, é o campeão. Outra equipe ganhando o segundo turno vai para a final. Haverão sedes, sem dúvida nenhuma, né? Eu diria que não posso comentar ainda, em vista de que isso tem que ser aprovado pelo governador, mas haverão sedes. O período possivelmente segunda quinzena do mês de julho, invadindo um pouquinho o mês de agosto, e de certa forma temos uma infelicidade de não ter uma condição como, por exemplo, o basquete dos Estados Unidos, que estão indo todas as equipes para a Disney, lá ficarão alojados e lá disputarão o final da competição. Infelizmente, não temos essa condição aqui no Rio Grande do Sul, mas o planejamento da federação é muito bom. Temos que ter cuidado
o presidente Ockman hoje chamava a atenção, para que não ocorram coisas como a TV mostrou outro dia desses, uma partida num país do Oriente, creio, sem público no estádio, a câmera corre e mostra um prédio de 3 ou 4 andares e uma multidão torcendo. Então, que distanciamento controlado é esse? Não existe esse distanciamento. Ou uma equipe também que colocou um telão para sua torcida assistir, ou seja, o estádio não tem ninguém, mas num determinado local tem um telão que mostra a partida e as pessoas estão lá acotoveladas. Então temos que ter muito cuidado para que isso não ocorra. Por exemplo, nesse critério, o estádio Francisco Stedley em Caxias do Sul já não poderia sediar os jogos, porque o barranco ali fica... o barranco lá atrás, né, onde tem aquele bairro ali, que eu não sei o nome, que tem aquela fila atrás do estádio, aquilo ali ia ser uma arquibancada geral, né? Não teria como. O que o secretário fez referência, o país, e o estádio muito parecido com o do Centenário, foi na Síria que aconteceu. Agora, secretário, né, quem sou eu e olha o tamanho da minha ousadia, né, para tentar provar para o senhor que dá para fazer num lugar só. Né, Porto Alegre tem 3 estádios e, se a minha memória não é tão ruim assim, entre Cachoeirinha, Gravataí e Porto Alegre tem pelo menos 12 hotéis com condições bem interessantes para receber os clubes. Claro, né, eu imagino que os senhores todos tenham imaginado tudo isso, mas, né, Porto Alegre mesmo a capital tem 3 estádios e como são apenas 7 rodadas, né, não sei até se não seria possível, né, a cada 2 dias realizar todos os jogos apenas na capital. Claro que demandaria, eu acho que muito mais trabalho do que 2 sedes, mas acredito que o trabalho todo também tenha levado em consideração essa situação. Agora, me questiono, secretário, sobre essa questão das bases. Se levarmos em consideração, né, 2 localidades só para fazer os jogos, nós vamos definir que um grupo joga numa e um grupo joga noutra? Vocês têm alguma ideia de como que isso vai funcionar ou é apenas um projeto inicial? Não, é um projeto que já está bastante avançado. Eu não confirmei que seriam 2 sedes, em nenhum momento eu disse isso. Perfeito. Eu disse que vocês estariam bem informados. Eu não confirmei duas bases. Tá. Nós temos equipes de Porto Alegre, da região metropolitana, né? São Leopoldo e Novo Hamburgo, nós temos equipe em Caxias do Sul, temos equipe em Pelotas e Juí. Erechim e Juí. Erechim e Juí, perfeitamente. Então, não existe alternativa em que algumas equipes não tenham que viajar. Isso, infelizmente, vai ter que acontecer. Mas, por outro lado, o programa da federação vai determinar que, possivelmente em 3 rodadas, 8 equipes já estariam eliminadas. E reduziria, então, o número para um número praticamente já dos finalistas quase. Me deixa ver se entendi, mas mudaria um pouquinho o regulamento também, secretário? Não, o regulamento não muda. Não muda, é isso mesmo. Eu entendi. Não são 3 rodadas que faltam? Isso. Aí saem 4 equipes e ficam 8. Já partiríamos para as finais do segundo turno. E se fosse outro campeão do segundo turno, já para as finalíssimas, né? Seria assim. Perfeitamente, é isso mesmo. Bom, secretário, quero agradecer muito. Não sei se confirmou para sexta-feira a reunião do Conselho Estadual de Esporte, que eu tenho a honra, junto com César Cidade Dias, de ser, né, um dos representantes da nossa Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, a ASEG, né, somos 2, o César Cidade Dias e eu. Em princípio, será sexta-feira essa reunião do Conselho Estadual, porque também tem outros assuntos envolvidos. A gente fala do futebol profissional, mas, por exemplo, nós já perdemos aí uma etapa de jogos nacionais, tem jogos estudantis, tem uma série de outros eventos aí que precisam também ter essa definição, não é, secretário? Sem dúvida, Rogério.
Inclusive, quando se olha o calendário, maravilhoso calendário, diga-se de passagem, que nos deixou o nosso João Derli, o nosso campeão mundial de judo, estarmos assim cancelando ou possivelmente jogando lá para o final do ano algumas modalidades das quais os praticantes aguardam ansiosamente, é muito triste. Eu tenho um carinho especial pelo futebol e, por exemplo, hoje analisávamos a competição de várzea do Estado. Isso é uma competição maravilhosa, é sensacional, o engajamento das pessoas, as torcidas, as comissões técnicas. E, infelizmente, teremos que discutir isso aí, conforme tu disse, e vamos ter que tomar decisões importantes. Secretário, só para não perder a oportunidade de lhe perguntar, até por ser um admirador das artes marciais também, vocês têm trabalhado qual ideia, né, para a volta aí de até treinamentos, né, do judô, do jiu-jitsu, de artes marciais que envolvem um pouquinho mais de contato propriamente dito, né, até porque os atletas, né, que são os atletas oficiais, eles precisam das atividades, e os atletas de final de semana desses esportes, que por exemplo é o meu caso, eles querem voltar também a atividades, né, poder treinar nos seus centros de treinamento, né, nos seus tatames do dia a dia. A parte física, a maioria dos clubes já retomou, né? Sim. Mas esportes de luta, esportes de contato, como judô, jiu-jitsu, que citaste, próprio karatê, taekwondo, boxe, o treinamento em conjunto é extremamente perigoso hoje. E não temos como prever essa volta, infelizmente, né? Tem que haver o controle dessa molécula de gordura que está matando tanta gente, né? Esse vírus. A partir do momento que tenhamos o controle verdadeiro, né, sem a possibilidade de um repique, eu tenho dito muito que eu tenho medo do repique dessa doença. Esse repique ocorreu no Japão e na Coreia. O povo japonês é o povo mais educado do mundo, talvez. Eu fui ao Japão, eu fiquei 8 meses no Japão em 1975. Tu não deveria ter nascido ainda, eu creio. Não, não. E o povo japonês já usava máscara. E ele usa máscara por quê? Em respeito ao outro. Se ele tem uma gripe, uma inflamação nasal, de garganta, ele usa a máscara em respeito aos outros que vão compartilhar com ele um ônibus, um vagão de metrô, seja lá o que for. Há tanto tempo atrás. E imaginem, agora há pouco o Japão deu por controlada essa doença e houve um retorno, um perigoso retorno. Então temos que ter um cuidado extremo com isso. E o governador do nosso estado, que domina todas as questões que envolvem o Estado, um sujeito maravilhoso, humilde, conversa com todo mundo. Eu fiquei encantado com o governador, sabe tudo, essa é a grande verdade. Não é à toa que é o nosso governador eleito, está muito preocupado com tudo isso. Então, com certeza, voltaremos quando não houver mais perigo. Professor Francisco Vargas, secretário estadual de Esportes e Lazer, muito obrigado pela sua participação aqui no Virando o Jogo. E já fica o convite também para mais adiante, quando já tivermos uma liberação e o senhor tiver a possibilidade de participar ao vivo aqui nos nossos estúdios também, para a gente debater esses assuntos referentes aí ao esporte e ao lazer aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Tá certo? Um forte abraço, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, boa noite para vocês. Professor Francisco Vargas, novo secretário estadual de Esportes e Lazer do Rio Grande do Sul. Essa questão, o secretário enfocou bem, a questão do Japão, e praticamente todos os países que fizeram um isolamento mais abrangente, a hora que começa a liberar, a tendência é que cresça um pouco, né? A tendência é que cresça um pouco.
E aí, mas o importante é que o nosso sistema de saúde deu conta, está dando conta e vai dar conta ainda até o final, ou até, vamos dizer assim, porque não vai ter final, né? Esse vírus, ele está instalado, ele vai estar aí depois mesmo que passar esse período pandêmico, ele vai continuar. O que a gente espera é que venham as vacinas e que a gente tenha já o tratamento, né, para a Covid-19, que é a doença, né, desse coronavírus, desse tipo de coronavírus. Uma informação que vem do Uruguai, viu, Rogério, do nosso colega Martim Gomes de Freitas, que, né, em outras oportunidades já esteve conosco, certamente vai estar, né? Diz que começaram hoje os primeiros testes, né, dos jogadores e ficou definido pelo governo, né, Secretaria de Esportes, que o campeonato vai começar no sábado, dia 15 de agosto. Em agosto? Isso. A Confederação, né, Uruguaia de Futebol queria que o campeonato começasse dia 1º, mas ficou definido apenas para o dia 15. Lembrando que o Uruguai só tem 82 casos ativos de Covid e já faz 2 dias consecutivos que não há novos casos positivos no Uruguai, né? Obviamente, dizer que os jogos até o final do ano vão ser sem público, isso também já está definido. O que não se sabe ainda é sobre a presença de jornalistas nos estádios. O Uruguai que fez diferente daqui, né? O Uruguai não fez o isolamento horizontal. O Uruguai, ele fechou todo, né? O quê? Fechou fronteira. Fronteira, ele fechou todas as suas fronteiras, né? Não deixou ninguém entrar. Mas internamente ele fez um isolamento vertical ou seletivo, né? Não teve esse isolamento horizontal. O Brasil que está prestes a completar o 30º dia da proibição de entrada e saída, né? Então deve estar completando aí o Brasil nos próximos dias a solicitação que o presidente Jair Bolsonaro tinha feito de trancar também as nossas fronteiras, né, para entradas e saídas. Bom, olha aqui, ó, atividade física já está liberada com restrições, né, como enfocou o Diogo Rossi com o secretário Francisco Vargas, né, esporte de contato físico, taekwondo, judô, esses ainda não. Mas, por exemplo, para você fazer academia, o Diogo, vai lá com o professor Brandão. Sim, Arranja um horário lá com o professor Brandão. Inclusive o CT Ciclo 21, o professor Leandro Brandão está facilitando nessa retomada, né, das atividades. 3 vezes por semana a mensalidade é de R$ 150. Se você fechar um pacote por 3 meses, a mensalidade baixa para 120. E se acertar o contrato por 6 meses, um semestre, aí a mensalidade vai para apenas R$ 100. Então, 3 vezes por semana, com horários definidos, né? Você pode mandar um WhatsApp lá para o CT Ciclo 21, 51, o código de área, 99606-1956. Repito, 99606-1956, o CT Ciclo 21, que fica na Avenida Ipiranga, 4660, aqui em Porto Alegre. Mensagem do Banrisul e a gente volta em seguida para o segmento final do Virando o Jogo de hoje. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Banrisul e você, essa parceria realmente faz a diferença. Bom, finalizando essa questão aí, afinal de contas, quantas sedes, bases, né, que é o termo que está sendo utilizado, vamos ter para esse final de Campeonato Gaúcho? Me pareceu, não sei se... E dia 19, desculpe, sábado, 19 de julho... É sábado, eu acho, Rogério. Deixa eu pesquisar aqui no meu calendário, meu amansa burro. Domingo. É um domingo. 19 de julho é um domingo. E a final seria dia 9 de agosto, dia dos pais. Então, talvez, se fizer esse fim de semana, e conforme for o número de sedes, talvez seja 18 o primeiro dia, seja sábado mesmo. Até para dar tempo. Não, mas é que se são três sedes, imaginemos aqui que são 3 sedes e elas são Arena, né, Porto Alegre no final de semana, sei lá, Caxias no Alfredo Jaconi... E o estádio do Novo Hamburgo ali, mais um.
São quantos jogos? São 6. 6? O estadual tem 6, 3 sedes, faz 2 horários. Se a segurança... Não, mas e se a segurança mesmo garantir, por exemplo, que dá para fazer 2 jogos, por exemplo, podemos ter Grêmio e Inter em Porto Alegre, um de manhã e um de tarde, Sim. no domingo. Podemos ter Caxias e Juventude de manhã e de tarde em Caxias do Sul e ali no Vale. Aliás, para falar em de Caxias, tarde. deixa eu só dizer aqui, ó. Eu falei que não pode ter lá no Centenário, né? Qual é o primeiro nome do estádio? Francisco Stedley. José Francisco Stedley. Isso. Né? Ou Francisco, não, José Francisco Stedley. O pessoal do Caxias não fica bravo comigo, eu quero dizer o seguinte, tá? Eu estou falando porque o secretário disse que ia ter um isolamento de 1 quilômetro no entorno do estádio. No Aimoré não daria também, isso, por exemplo. Hein? No Aimoré ali também não daria, que tem um barranco. Em barranco inviabilizaria, mas eu quero dizer o seguinte, eu sou plenamente a favor que tenha nesses estádios aí e a população tem que ser responsável por si. Não pode existir isso de só tutela do Estado. Eu tenho, mas assim, por exemplo, o Beira-Rio... Primeiro é a população que tem que ter consciência. O Beira-Rio até tem algumas casas ali, 1,5 km, né, Rogério? Mas a não Arena... sei se consegue assistir o jogo. A Arena não tem como assistir, porque tem o prédio ali do lado que não tem ninguém morando. Tem algumas pessoas morando, mas acho que não dá para assistir o jogo. Mas é muito alto, a Arena. É muito alto. Eu acho assim, que também haverá um controle natural, né, Rogério? Que é assim, por exemplo, eu e o Paulo Nunes moramos perto do Centenário. Sim. Eu moro num prédio, o Paulo Nunes mora no outro. A gente tem que ter consciência, né? Que eu vou pra minha casa, o Paulo Nunes vai pra casa dele, Claro, não dá pra levar ninguém, né? Claro. Porque não vai dar pra ficar um policial, por exemplo, na esquina da tua casa, dizendo assim, você mora aqui? Você não mora aqui? Nem tem cabimento, me parece, de botar policiamento para, por exemplo, lá onde tem muita laje, né? Ali no Francisco Stedley, no Centenário de Caxias do Sul. Mas já pensou 1,5 km na Arena? Que tem um bar que não dá 1 km da porta da Arena? Se bem que tem o seguinte detalhe, né? Em eventos como Copa do Mundo, e nós vimos aqui, né? Esse perímetro é maior ainda, né? Mas o perímetro agora é de movimentação até no ambiente, né? Sim. Então, e os bares ali, como é que vai ser, né? Sérgio Luiz Rite Moreira dizendo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão bem controlados. Marco Antônio Zambuja, boa noite. Pelo que o secretário falou, nunca mais esportes, só depois com vacina. Os esportes esses de contato. Né? Mas no super pode ir e tal. Esse é o grande questionamento. Sérgio Luiz Rite Moreira diz na lotérica, no banco, agora nas lojas de shopping. Tá? Porque não te encosta numa pessoa nesses locais, né? Mas tudo bem, eu até entendo ele, até concordo que eu acho que não precisará da vacina para que essas coisas voltem. Mas, né, algum tipo de tratamento tem que ter, porque daqui a pouco chega uma pessoa lá para treinar contigo e tem Covid-19, te passa, tu não pode ficar lastrando pro resto, né? Vai ter que ser testagem. Testagem vai ser fundamental nessa reabertura, mesmo que seja gradativa, a testagem em massa, especialmente nos locais onde possa ter esse esporte mais de contato. Eu tenho não é uma informação, mas até um familiar próximo que tem um laboratório, essa semana mesmo ele está recebendo aí, hoje é segunda, amanhã vai receber o equipamento e os últimos reativos vai começar a fazer testagem também. Então mais um local que vai acabar fazendo testagem também de pessoas com coronavírus. Nós estávamos falando do gauchão, das sedes, as bandeirinhas, né, eu creio que elas serão o delimitador das sedes que a gente vai poder utilizar, né, no gauchão. O amarelo, vermelho, laranja e preto, né? E laranja, tá? A maioria está em laranja. Agora é importante que os gestores municipais, os prefeitos, também entrem em acordo. Marquesã já vetou tudo, né? Já vetou ampliação do que já estava sendo feito. Gente, estamos chegando ao final do Virando o Jogo. Diogo Rossi, Paulo Nunes, muito obrigado a você pela audiência e o convite de sempre que você permaneça aqui conosco, porque o Cadu Oliveira está chegando aí com 2 toques na sequência. Voltamos amanhã, 8h15 da noite, aqui na RDC TV. Muito obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Acesse os principais serviços